em base para opinião e opinião. Bom, na base para opinião é logo após a sessão de opinião. Daqui a pouco a gente vai ver a sessão de opinião. Então, na base para opinião, a gente vai ter o quê? A declaração de que a auditoria foi conduzida conforme norma. Então, base para opinião, ó, normas. Normas, tá? Vai fazer o quê? Vai declarar que essa auditoria foi conduzida conforme as normas. Também ele vai fazer uma referência à seção que descreve a responsabilidade do auditor. Então, base para opinião está falando de responsabilidade, está falando em conformidade com normas. Na base para opinião, a gente também viu uma declaração, ó, a gente viu declaração aqui na A e na C também, declaração de que o auditor independente, né? Então, ele está declarando a própria independência. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente falou de responsabilidade desse auditor, independência desse auditor, né? Responsabilidade e independência. Que ele atendeu, ó, responsabilidade ética, ó, mais uma vez falando responsabilidade do auditor. Que mais? Declare se o auditor acredita que a evidência de auditoria obtida, ela é suficiente e apropriada para fundamentar a opinião. Então, agora ele está falando uma declaração sobre a evidência. Essa evidência, ela é suficiente? Ela é apropriada? Evidência suficiente e apropriada. Então, aqui na base para opinião, a gente está vendo aqui, conformidade, auditoria conforme normas, qual é a responsabilidade desse auditor? Então, relacionado com o auditor, a gente tem a responsabilidade dele, a gente tem também a declaração de independência, então ele vai fazer uma referência à responsabilidade do auditor. Depois ele declara a independência desse auditor e também ele declara que atendeu responsabilidade ética, tá? Então ele vai tanto referenciar a responsabilidade quanto declarar essa responsabilidade. E por fim, ele vai fazer outra declaração que é que ele acredita que essa evidência ela é apropriada, ela é suficiente. Beleza. Então agora a gente vai ver na opinião, que primeiro vem opinião, né? Daqui a pouco eu vou ali em cima no comentário que a colega ou o colega nosso, né? Deixou, que vai ter a ordem certinha, mas primeiro vai vir a opinião e depois a gente tem a base para opinião. Bom, na opinião o que a gente tem? Olha só, identificar entidade. Estamos falando então, ó, de características, né, de tipo, tá conhecendo aqui, então na parte da opinião. É tipo assim, é por isso que ela é primeiro, né? Você vai ter que fazer um reconhecimento inicial, você vai identificar essa entidade, identificar a entidade que teve essa demonstração auditada, afirmar, ó, afirmou que a demonstração foi auditada, então vai fazer uma afirmação sobre a auditoria. Então, nós estamos falando aqui de identificação da entidade, afirmação de que a entidade foi auditada, identificar o título de cada demonstração que compõe as demonstrações. Olha só, outra identificação agora do título. Então, primeiro identificava a entidade, agora identifica o título. E faz referência ao quê? A notas explicativas. Olha que legal. Então, nota explicativa também, a gente está falando aqui na parte de seção opinião. Especificar o quê? Data e o período de cada demonstração que compõe. Né, de cada demonstração que compõe as demonstrações contábeis. Então, demonstrações contábeis é um grupo amplo, então você vai ver a data e o período de cada uma dessas demonstrações. Então, nessa parte de opinião, a gente viu o quê? Vamos identificar essa entidade, vamos identificar o título, tá? E a gente vai afirmar que uma afirmação de que essa demonstração foi auditada. Aí vai fazer uma referência, faz referência aqui também. A gente vai fazer uma comparação de novo lá, daqui a pouco, vamos voltar lá em cima, pra gente comparar com a base para opinião. E daí tem data, período, né, referência, nota explicativa. Beleza, então vamos lá. Então a gente viu aqui base para opinião, ó, que vem logo após a opinião. Então, primeiro opinião e depois base para opinião. Ó, declaração, referência, ó, a gente viu referência lá embaixo, agora a gente está vendo referência aqui também. Referência à responsabilidade do auditor. Então, ó, referência à responsabilidade, falou em responsabilidade, a gente vai pensar em base para opinião. Também falou sobre evidência apropriada e suficiente, a gente vai estar falando em base para opinião. Tá? Então, quando a gente estiver falando de opinião, a gente vai falar de identificação da entidade e do título da demonstração. Ó, relacionado com demonstração, tá vendo? Também é uma palavra-chave aqui pra gente associar com opinião, demonstração. Que mais? Aí nota explicativa também, né? Incluindo o resumo das principais políticas contábeis. E resumindo aqui, ó, base para opinião vai ser o quê? Conformidade com normas. Então, normas, acho que a palavra-chave pode ser normas de auditoria. Responsabilidade, outra palavra-chave. Independência do auditor. Que mais? E algo sobre a evidência, né? Então, você vai falar sobre o auditor, sobre a evidência, e você vai falar também sobre a conformidade com as normas. Não tem nenhuma parte que fala sobre demonstração contábil, tá? Se falar em demonstração contábil, você vai pensar em opinião.
Agora, se falar sobre normas, se falar sobre responsabilidade, se falar sobre evidência, se falar sobre independência do auditor, você vai estar falando de base para opinião. Acho que deu uma boa revisada nesse assunto, né? Então, olha aqui. Todos os créditos aqui ao nosso, ou a nossa, eu acho que é menina, né? Enfim, relatório de auditoria independente, opinião, base para opinião, com ressalva adversa, incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional, parágrafo de ênfase, parágrafo de outros assuntos de auditoria, parágrafo de outros assuntos, outras informações que acompanham as DCs, responsabilidade de administração e governança, responsabilidade do auditor pela auditoria, e daí nome, endereço, data e tal. Então, esse aqui é o nosso relatório, né? Dentro do relatório você tem, então, essa opinião, você tem essa base, depois, primeira opinião, depois a base. Aí você vai vir incerteza, vai vir parágrafo de ênfase, parágrafos, principais assuntos, parágrafos de outros assuntos, e outras informações que acompanham a DC e o relatório, responsabilidade da administração e da governança, responsabilidade do auditor pelas DCs. Aí você vem nome, endereço e data.